O artigo da autora, sob o pseudônimo Senhora Romana, descreve os acontecimentos de 4 dias da Revolução de Outubro pelos olhos de 2 adolescentes que ocorreram na noite de 7 de novembro de 1917 e duraram 4 dias em Petrogrado. Baseando-se no tema do pogrom de 4 dias, localizaram-se fotos de Petrogrado entre 1918 e 1921. Há fotos de Moscou e São Petersburgo sem pessoas, mas é difícil ligá-las a esse período. Alguns até as atribuem ao século XIX, a época da restauração da civilização após o dilúvio. O fato é que há pouquíssimas fotografias da cidade, e as que foram disponibilizadas têm datas duvidosas. Não é estranho, considerando um evento tão marcante como a Revolução de Outubro de 1917 e numa época com tecnologias, fotos e filmes já disponíveis, a cidade deveria ter concentrado um enorme fluxo de jornalistas e fotógrafos desejando registrar os primeiros anos pós-revolucionários de Petrogrado. Por mais estranho que pareça, há muito poucas dessas fotos. Na verdade, é muito surpreendente essa ausência massiva de bem-estar após a Revolução e simplesmente a fome. A ênfase era na Guerra Civil, encerrada em 1921, não em 1924. De que guerra poderia se falar naquela época? Com a infraestrutura destruída, falta de alimentos básicos e a limpeza em massa da população? Os anos pós-revolucionários não foram marcados por prosperidade geral e pelo prometido florescimento econômico e social, mas sim por uma depressão profunda, canibalismo, o surgimento de um enorme número de crianças abandonadas e um declínio generalizado em todas as esferas sociais. Até os Estados Unidos, centro do capitalismo mundial, o presidente americano Hoover foi obrigado a organizar o envio de alimentos para os soviets famintos, a fim de evitar que a população morresse de fome. A limpeza da população, tema que abordaremos, não foi a primeira. Nas fotografias da segunda metade do século XIX, São Petersburgo e Moscou também aparecem 100 pessoas, o que muitos tentam justificar de várias maneiras. Nenhum lugar menciona Petrogrado vazio oficialmente, apesar de haver informações suficientes de acesso público que comprovam o contrário. Oficialmente não se menciona nada sobre o acesso público vazio ou suficiente que comprove isso. Em algumas biografias de supostos moradores de Petrogrado após a Revolução de Outubro e até 1921, em obras artísticas e seus autores, em fotografias de Petrogrado dos anos revolucionários e pós-revolucionários e com datas claramente imprecisas. É evidente que os jornais ativos e muito variados de Petrogrado existiram até a Revolução de 1917, e depois passam abruptamente para um estilo mais parecido com boletins diários de notícias políticas dos bolcheviques vindos do centro. O número de exemplares deles claramente aumenta em 1922. A questão é, se havia uma tiragem geral, mesmo que muito pequena, dos jornais de Petrogrado em 1918 ou 1919 para quem eles eram impressos. Se a Revolução de Outubro foi espontânea, por que houve uma ausência tão gritante das forças policiais? E por que a menção delas na história oficial se resume apenas às vítimas de incêndios e saques nas delegacias de polícia? Além disso, há provas e até palavras do próprio Kerensky que confirmam que o golpe de Estado não foi espontâneo. Kerensky sabia do início da operação ao menos uma semana antes. Por volta das 10 horas do dia 7 de novembro, ele superou o cerco e deixou Petrogrado antes do início do golpe à noite. E o que restava fazer se em agosto esse amante da democracia liberal cancelou as eleições democráticas previamente acordadas e planejadas para a Assembleia Constituinte, ou seja, o parlamento do país. E antes disso, desde a própria Revolução de 8 de março, ele adiava de todas as formas possíveis por vários motivos. Aqui está mais um argumento. Antes do golpe de outubro, em setembro, o governo provisório decretou cerco militar a Petrogrado e Moscou, supostamente até o fim da guerra com a Alemanha. A ação do cerco militar consistia em cercar essas cidades e monitorar a entrada e saída dos cidadãos. A execução desse estado militar e do sistema de passes foi confiada às formações militares, incluindo a guarnição de Petrogrado. Já comprovado por relatórios do governo, havia evidências de sua falta de confiabilidade perante a liderança do governo provisório.
o que foi confirmado por sua participação ativa na Revolução de Outubro contra o mesmo governo que lhes havia confiado essa responsabilidade. Como se diz, confiaram a raposa à guarda do galinheiro. Segundo a história oficial da Revolução de Outubro e as palavras de Kerensky, que quase escapou em 6 de novembro, esses controladores cercaram Petrogrado com um forte bloqueio. Isso também confirma indiretamente o relato da testemunha Rimskaya, de que até quase à noite era difícil sair de Petrogrado por causa dos anéis de bloqueio, pelos quais Kerensky já havia passado. É um bloqueio militar total de Petrogrado. Antes do início da Revolução, a história oficial não é mencionada de forma alguma, assim como seu papel primordial nos principais acontecimentos do golpe. Aqui o autor define com precisão que o início do regime de cerco militar a Moscou foi o último aviso da operação planejada para limpar a cidade. Nessas datas, 10 de setembro e 4 de outubro, foram assinadas ordens do governo provisório para cercar Moscou e Petrogrado antes do início da operação do golpe de outubro. Segundo a datação moderna, isso equivale a 23 de setembro e 17 de outubro de 1917. Sem a preparação do cerco militar completo das cidades de Moscou e Petrogrado, a operação simplesmente não teria sido possível. A ordem de cerco garantia a ausência de reforços e, principalmente, que estes não salvariam ninguém. É assim também que a história oficial interpreta os acontecimentos. Deve-se supor que o nome Grande Revolução de Outubro não foi escolhido por acaso. Por que, curioso, não a Grande Revolução de Novembro, se a comemoração era em novembro? E por que então era preciso confundir o povo com as datas? Provavelmente a resposta está no significado sagrado da abreviação VOR, ou seja, roubo, assalto, o que correspondia ao verdadeiro significado do que estava acontecendo: assassinato, roubo e retirada em massa de valores e ativos. Há informações de que nas escrituras sagradas existe uma Bíblia adicional de previsões, com um roteiro detalhado do que e quando deve acontecer no futuro. E isso está claramente de acordo com a administração do projeto bíblico. Tudo o que deve acontecer em um futuro próximo. A informação é transmitida para todos os níveis de gestão. Os moradores da vila de Yuknevo, na região de Arkhangelsk, contaram sobre uma certa pseudobíblia na qual, cerca de 100 anos atrás, se falava sobre o futuro da história moderna. A revelação era muito importante e chocantemente precisa, mas em algum momento ela foi perdida, ou seja, retirada do acesso público. No começo, parecia que se tratava de uma certa interpretação da Bíblia sinodal, mas depois ficou claro que os textos não tinham relação com as histórias bíblicas. Apesar de ser uma Bíblia e repositório, os guardiões levavam muito a sério. Isso também indica que o projeto bíblico existe, e a Bíblia é uma das fontes que revela o roteiro planejado para o desenvolvimento da civilização, já que é difícil acreditar, em sã consciência, no acaso e na espontaneidade de todos os supostos eventos históricos previstos. A criação recente da Bíblia é facilmente comprovada por muitos fatos sobre o dilúvio do século XIX que invalidam os eventos bíblicos, a história de Roma e toda a história oficial antes do século XIX. Isso não quer dizer que a história do século XX seja apenas uma sequência de fatos reais. A limpeza de Petrogrado era famosa tanto na história oficial quanto em comparação com outras cidades da Rússia revolucionária. Mas supunha-se que a liquidação de Petrogrado se resumia a tomar o controle do sistema de poder, substituir os funcionários e servidores públicos que lotam qualquer capital. Acontecia que a limpeza atingiu cerca de 60% da população de Petrogrado e se estendeu por um período bastante longo. Após o início do Terror Vermelho e o assassinato de Uritsky por Kanygizer em agosto de 1918, a situação piorou com a falta de alimentos devido à devastação da guerra. Mas nós nem podíamos imaginar que a operação de limpeza da população começou exatamente no dia da Revolução e foi realizada em um prazo muito mais curto. E a limpeza da população foi total. Pesquisadores alternativos agora ficam perplexos tentando entender o que significam as fotos das cidades centrais sem população. Seria isso, de manhã cedo, uma exposição de 2 horas da câmera fotográfica? O período pós-dilúvio do século XIX? Mas, na verdade, o motivo da ausência de pessoas nas cidades é muito mais prosaico. Elas simplesmente foram exterminadas.
Vamos supor que a fome e o terror vermelho não tinham relação alguma com Petrogrado ou Moscou naquele período. Que em 1917 a população de Petersburgo foi completamente exterminada e até 1921 a cidade ficou sem habitantes. O próximo testemunho foi retirado do blog da Sandra Rimska, no material Revolução Sem Sangue. Você pode ter qualquer opinião sobre a obra de Sandra Rimska, mas isso parece mais uma peça que confirma o quadro geral de 100 anos atrás. Vamos analisar o depoimento de 3 testemunhas daquela época. Com certeza, muitos podem acrescentar seus próprios testemunhos a esses relatos. Se você tiver uma história sobre esse assunto, escreva nos comentários ou envie informações por e-mail. Relato de Valentina. Uma das testemunhas era Valentina Nikolaevna, com quem eu dividia um apartamento comunitário. Quando voltei de uma visita, só ela estava em casa. Era 7 de novembro. Eu sabia que todos comemoravam o 7 de novembro e a parabenizei. Ela respondeu: "Obrigada, não precisa. Já vi tudo isso lá pessoalmente." Fiquei surpresa. "Como assim você esteve lá? Você viu tudo isso? Que interessante, por favor, conte para mim." Ela mudou a expressão, olhou para mim atentamente e perguntou: "Você realmente quer saber disso?" "Sim, quero", respondi. Fomos ao quarto dela, sentamos e ela disse: "Então escute." Moravam em um apartamento de 5 cômodos na Malaya Koniushina, sem serem pobres ou ricos como todos. Depois começou a guerra e Valia estudava no ginásio naquela época. Um dia, o pai chegou em casa e achou um bilhete da mãe na mesa. Ela fugiu com um oficial. O pai a amava e sofreu muito com isso. Depois, os homens foram à guerra e as mulheres, sem provedores, precisaram trabalhar. Ele chamou 2 de suas irmãs da aldeia para cuidarem da casa e das crianças. Naquele dia, Valia estava na casa da amiga do ginásio, fazendo lição de casa juntos. Ela precisava atravessar 2 quarteirões e, ao sair, ouviu um zumbido estranho ao longe. Algo inquietante estava no ar. Ela ficou com medo e entrou em um hotel. Ela tinha 14 anos e o dono começou a mandá-la para casa. De repente, ouviu-se um barulho na rua. Delinquentes corriam e gritavam. O dono do albergue também saiu correndo para a rua, mas logo voltou. Ele estava muito bravo e xingava assustadoramente. Gopnik é abreviação de Dormitório Urbano do Proletariado, Dormitório Urbano do Proletariado. A história oficial diz que a rede de dormitórios surgiu nos anos 1920, mas aqui mencionam 1917, portanto não é tão simples. O dono do albergue relatou tumultos nas ruas, cobriu Valia com coisas velhas, escondeu-a em um pano e mandou que ficasse quieta e não revelasse sua presença. O tumulto durou 4 dias e só começou a diminuir no 5º. O dono do albergue foi ao quarto e mandou ela tirar mais roupas boas que ainda possuía, e vestir uns trapos que ele mesmo escolheu daquela mesma pilha de velharias e a deixou sair pelos fundos. Ao sair, Valia entendeu o que aconteceu. Nas ruas, soldados do Exército Vermelho, bandidos, marginais e mendigos corriam todos em farrapos. Se ela usasse outra roupa, teria sido morta na hora. A cidade estava cheia de cadáveres, poças de sangue e um fedor sufocante por toda parte. Os bolcheviques reuniram marginais e mandaram jogar os cadáveres no Neva e nos canais. Havia tantos cadáveres que continuaram a retirá-los do rio por mais de um ano. Ao sair de seu apartamento, Valia notou que todas as portas estavam arrombadas. No apartamento deles, ela encontrou o pai morto. Ele saiu com um machado para se defender dos saqueadores e foi morto. Uma tia foi morta no armário tentando se esconder. A outra estava caída perto da janela aberta, tentando pedir ajuda. Valia entrou no quarto das crianças. Perto dos berços, os irmãos mais novos mortos tentaram se esconder sob as camas. Havia pegadas masculinas com sangue por todo o apartamento. Tudo o que não conseguiram levar, eles quebraram, destruíram, estragaram. As tapeçarias foram rasgadas com baionetas. Dava para ver que tudo isso foi feito num acesso de fúria. As gavetas das mesas e armários foram arrombadas e documentos e joias sumiram. Valia foi aos vizinhos, mas ocorreu o mesmo. Então correu para a casa da amiga, mas a família dela também havia sido assassinada. Anos depois, um bandido bêbado contou a ela como os bolcheviques os reuniram em equipes e, após a limpeza, os forçaram a vasculhar toda a cidade.
Revistaram todos os apartamentos, todos os sótãos e até os porões. Procuravam sobreviventes e pessoas escondidas. Quem encontravam, matavam na hora e terminavam de matar os feridos. Após a guerra, Valentina Nikolaevna procurou em Leningrado sobreviventes ou pessoas que soubessem do massacre, mas não encontrou ninguém. Os moradores de lá eram de fora e não conheciam o ocorrido. Assim, ela viveu em Leningrado a vida toda e ninguém nunca se interessou pelo que realmente aconteceu aqui. Fui o primeiro a perguntar isso para ela. Relato de mulher judia. Dos moderados endividados por pouco tempo. Naquele dia, o companheiro da mãe dela veio e a avisou para pegar as crianças e sair imediatamente da cidade. Vai haver um pogrom à noite. Ela perguntou, pogrom judeu? Vão matar judeus? O homem respondeu, não, será um pogrom russo, vão matar todos, então saia agora, deixe tudo e fuja com as crianças. A mãe dela se preparou antes para esse desdobramento. Uma casa foi comprada na aldeia em nome de outra pessoa, com documentos que a identificavam como camponesa, assim como aos filhos. Ela rapidamente pegou itens essenciais e objetos de valor, colocou as crianças na carroça e saiu da cidade. Enquanto se moviam, contaram mais de 5 postos de controle. Às 4 horas, Petrogrado estava cercada pelo Exército Vermelho em até 7 círculos. E embora ela dissesse que era camponesa e que tinha vindo procurar o marido em cada posto de controle, ela só podia passar após dar dinheiro, ouro ou joias aos soldados do Exército Vermelho. Mas para eles a revolução não terminou aí. Após o massacre, soldados do Exército Vermelho vasculhavam aldeias próximas em busca de pessoas da cidade, matando-as por suspeita. A camponesa, onde passaram a noite, levou a mãe ao porão e a escondeu. Eles retornaram à cidade em 1929, sua casa foi nacionalizada e precisaram recomeçar do zero. Não tinham conhecidos, ela viveu a vida toda com documentos falsos. Mais tarde, ela se casou com um comissário. Ela se estabeleceu bem, mas viveu sempre em silêncio, sem revelar que era de Petrogrado. Nem o marido, filhos ou netos dela sabiam disso. Não sei como ela entendeu que podia me contar isso, e eu passei várias horas ouvindo sua confissão. Aparentemente, a mulher precisava desabafar, mas ainda não tinha conseguido. Nossa conversa permaneceu em segredo para seus parentes e netos com quem eu mantinha uma relação amigável. A primeira coisa que ouvi quando cheguei a Leningrado foi o aviso de que nunca, em hipótese alguma, eu deveria contar a ninguém que vivia em Petrogrado antes de 1916. Antes disso, quem morava lá não era registrado em Leningrado, e de modo geral era perigoso declarar isso. Muitos pensam que, por ter sido escrito por um comunista a convite dos bolcheviques, o livro 10 Dias que Abalaram o Mundo, de John Reed, serve como base para os fatos que aconteceram. Mas poucos sabem que nada restou do original dessas crônicas. Nos anos seguintes, guardar materiais removidos do original deste livro podia levar a 10 anos de exílio em campos de trabalho. Os bolcheviques mantinham em segredo a revolução em Petrogrado e se esforçaram para criar uma história falsa sobre aqueles anos. Milhares de livros e filmes sobre os ardentes bolcheviques e a revolução sem sangue em Petrogrado foram produzidos para esconder a verdade sobre o que realmente aconteceu de 25 a 29 de outubro de 1917 e o que ocorreu no período até sua ocupação em 1921. Valentina Nikolaevna, que permaneceu em Petrogrado, contou que por anos a cidade ficou deserta, sem pessoas. Embora às vezes ainda fosse possível encontrar algumas pessoas sobrevivendo nessas condições. Logo após o pogrom, Petrogrado morta foi saqueada por todos, e entre os grupos de saqueadores aconteciam tiroteios e às vezes havia verdadeiras batalhas. Devido à ausência de população em Petrogrado, Moscou tornou-se a capital da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Antes disso, Moscou nunca tinha sido a capital da Rússia. E por muito tempo circulou a piada de que, na verdade, Moscou é a capital da região de Moscou. E isso é verdade. Se olharmos para mapas mais antigos, neles Moscou é a capital da Moscóvia, da Tartária de Moscou, da Tartária europeia. Petrogrado sempre foi a capital da Rússia.
Segue outro relato de Fyodor, que esteve em Petrogrado na Revolução, fugiu e retornou. Quando ele e sua família chegaram a Petrogrado em 1921, Petrogrado estava morto, quase não havia pessoas lá ainda. O avô dele foi chamado por conhecidos da Tcheca e acabou indo para Gorokovaia. Naquela época, ele viu no pátio uma pilha de documentos de petrograenses mortos que os tchequistas estavam queimando. Como ninguém os registrava como mortos, todos eles eram considerados vivos juridicamente. E os criminosos aproveitaram isso para escapar da punição por banditismo durante a Revolução. Eles pegavam documentos limpos dos petropolitanos mortos e depois era muito difícil encontrar esses bandidos. Pelos documentos, já eram outras pessoas. Agora, quando a inteligentsia liberal fala que sob Stalin foram forjados processos judiciais contra professores de Petrogrado e Moscou e a elite criativa, eles intencionalmente omitem o fato de que todos esses chamados professores eram na verdade criminosos, que trocaram de identidade e aproveitaram essa oportunidade feliz para eles. Mas como eram criminosos, continuaram sendo, e foi por isso que depois foram julgados. Agora sabemos por que os professores vermelhos da Academia de Petrogrado não se formavam. Todos já sabiam disso. Muitos bandidos pegaram conjuntos completos de documentos de professores assassinados, príncipes, condes e outras pessoas conhecidas, incluindo aqueles que trabalhavam com criatividade e eram famosos na Europa e na Rússia. O escândalo foi iniciado pela imigração dos brancos na Europa. Quando esses podsnezhniki apareceram em Petrogrado, os bolcheviques quiseram mostrar que a elite científica e outras elites haviam passado para o lado deles. E assim que esses professores vermelhos apareceram em Petrogrado e Moscou, estourou na Europa um escândalo de tal magnitude que Stalin iniciou um processo judicial contra os professores vermelhos de Petrogrado. E começaram as purgas em Petrogrado. De Moscou e de toda a Rússia, pessoas enviadas pelo comitê de investigação chegavam, pessoas que conheciam esses bandidos pessoalmente ou conheciam os professores assassinados. Eles circulavam por Leningrado, iam a eventos e capturavam esses impostores. Esses professores vermelhos de Petrogrado e outras elites envolvidas na Revolução em Petrogrado eram eliminados pelo Comissariado do Povo para Assuntos Internos como cães raivosos. O avô do meu conhecido, que contava tudo isso, também pegou documentos de outra pessoa para si. Havia o que esconder com esses feitos diante da Revolução. Mas ele foi mais esperto e de vários documentos pegou os de uma família operária de Petrogrado que fora assassinada, com a mesma composição familiar que a dele, e sumiu, zerando seus crimes. Ninguém jamais vai procurar por um simples operário. Naquela época, as casas em Petrogrado estavam vazias, com vidraças quebradas e quase ninguém morava nelas. Ele também usou esse termo para descrever Petrogrado em 1921, cidade morta, sem pessoas. Ele escolheu um grande apartamento comunitário perto da Tcheca para poder ir ao trabalho a pé. Assim, as pessoas reunidas no apartamento comunitário podiam se defender dos invasores, o que não era incomum naqueles anos. Na verdade, os apartamentos comunitários não surgiram devido à falta de espaço dos apartamentos burgueses, ao contrário do que mostram filmes e historiadores. Na verdade, havia apartamentos vazios de sobra. O pogrom de Petrogrado atingiu toda a Rússia. Os 3 dias que eram feriados na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas em 7 de novembro eram para alguns um descanso, digamos assim, para os justos. Para outros, eram 3 dias de luto nacional pelos petropolitanos assassinados. Em Leningrado, tentavam se chamar de petropolitanos, peterburguenses e forasteiros, mas ninguém se dizia leningradense. Também evitavam o nome Leningrado. Em Leningrado, chamavam a cidade de cidade ou capital. Houve um tempo em que Petersburgo era a única cidade na Terra. Daí vem esse nome, Cidade Eterna, e ainda permanece na memória das pessoas que ela sempre foi a capital do mundo. O que o título do livro de John Reed, 10 dias que abalaram o mundo, queria dizer? Durante 4 dias, o Exército Vermelho fez pogrom e limpou Petrogrado. Depois essas tropas invadiram Moscou. E em Moscou, por mais 6 dias, ocorreram intensos combates de rua entre a população de Moscou e os bolcheviques. Para comunistas, liberais e democratas modernos, não convém admitir a verdade russa sobre quem eram os bolcheviques e como, de forma nada pacífica, realizaram um golpe na Rússia e mudaram o paradigma da civilização.
Durante o censo populacional na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, descobriu-se que em Leningrado, cerca de 250 mil supostos nativos de Leningrado declararam durante o censo que suas famílias já viviam em Petrogrado antes de 1916. Na verdade, todos esses eram netos e bisnetos daqueles bandidos que já não sabiam que, naquela época, toda a população de Petrogrado havia sido assassinada. Essa era a elite de Leningrado, que representava o verdadeiro poder e fazia parte de toda a elite soviética. Um verdadeiro exército de lobisomens só em Leningrado. Quantos deles existiam em toda a Rússia ocupada? Essa informação não foi preservada em nenhum documento oficial ou arquivo, e quando agora as pessoas investigam sua árvore genealógica até a Idade Média, quem sabe quantas dessas perdas e substituições totais aconteceram só no século XX, sem falar no XIX e XVIII e assim por diante. Essas massas de descendentes substituídos, por assim dizer, emergiram como eleitorado liberal-democrático na época da preparação do próximo golpe de Estado durante as reformas econômicas de Yeltsin e Gaidar. Como resultado, a Rússia sofreu um novo golpe entre 1987 e 1991, quando, segundo o plano da nova elite, durante as reformas econômicas, 20% da população deveria morrer de fome, e isso não era escondido. Quem sofreu com a perestroika e a democratização recorda os anos 90 como uma época turbulenta de banditismo, destruição e morte de milhões. Todo ano. Os descendentes dos bolcheviques e dos bandidos consideram os anos 90 como sagrados. A última votação sobre as emendas à Constituição mostrou claramente que esses descendentes que não querem mudar a situação estabelecida há 100 anos representam 20% dos que votaram. E se considerarmos aqueles que expressaram sua recusa boicotando, talvez sejam muito mais. Talvez hoje seja o momento de revelar a verdade sobre os fatos de 100 anos atrás. No canal Outra História, apresentaram relatos sobre as causas do massacre em Petersburgo. Durante esses anos, tecnologias, materiais e fábricas da civilização pré-diluviana eram levados de Petersburgo para a Europa e os Estados Unidos, pois já naquela época foi tomada a decisão de que os anglo-saxões se tornariam os sucessores e supervisores do projeto bíblico. Depois, todos os conceitos científicos e descobertas começaram a ser reescritos com os nomes dos supostos descobridores ocidentais. Isso já é bem conhecido por nós há muito tempo, e figuras como Tesla eram descartadas. Essas tecnologias eram patenteadas para controlar o que poderia ser implementado futuramente. Foi justamente com a Revolução de Outubro, com a sigla, como lembramos, VOR, que começou a retirada da Rússia de tecnologias sem combustível, eletricidade atmosférica, aquecimento por radiação e muito mais. Por que a reformulação mundial iniciou na Rússia? A resposta é simples, porque no território da Rússia moderna estava o centro da civilização europeia unificada, que foi eliminado nos anos da Revolução de 1917. Provavelmente existiu um centro similar na América do Norte, destruído um pouco antes. Então, se Petersburgo era a capital do mundo, fica óbvio porque foi necessário eliminar a elite mundial que estava localizada naquela época nessa capital do mundo, pelas mãos dos bolcheviques e de outras forças, sob liderança anglo-saxã. Foi exatamente em 1917 que ocorreu a troca definitiva das elites planetárias por aquelas que temos hoje.